Bom, gente, então, boa noite, né? Nós estamos aí com mais uma reunião de estudo. Quero agradecer a presença de vocês, né? Que estão aqui participando com a gente. Hoje a gente traz um segundo encontro desse ano. Segundo não, é o terceiro, né? Terceiro encontro, fazendo uma fala específica de uma experiência formativa desenvolvida no Japão, né, que a maioria sabe, acompanhou, e eu trouxe como ponto importante, até porque lá a gente acabou desenvolvendo bastante esse campo de reflexão também, análise em relação à criança, né, a relação dela com o mundo, né, natural, com o ambiente. E eu convidei a Denise, né, que, de certa forma, na verdade, ela foi a grande incentivadora dessa proposta, dessa possibilidade formativa que eu tive, quando ela praticamente apresentou, né, o edital, orientou, ajudou, auxiliou, e criou todo o trabalho de ajuda, organização do nosso material, não só meu, mas também da doutora Marta Chaves e de outros colegas, para participar do edital, em que acabamos, né, tendo o privilégio de desenvolver. Foi um período de 30 dias, mais intenso, né, de grandes também apontamentos, e que, de certa forma, já tem surtido efeitos no meu trabalho, nas minhas ações, e até já com orientações que já se iniciam dentro dessa temática relacionada à educação ambiental. É um assunto que, na verdade, eu já vinha desenvolvendo desde 2017, por aí, com a professora Valéria, por meio do projeto de jogos, brinquedos e brincadeiras a partir de materiais recicláveis e também a questão da conscientização ambiental. Inclusive, a Marcela está aqui, a Marcela é uma pessoa também que participou, desenvolveu várias aplicações dentro do projeto no CEMEIS, em relacionado aos jogos que eram confeccionados em parceria com a professora Valéria da Psicologia Escolar. E, querendo ou não, isso me incentivou já há um tempo, até como uma sensação de querer também alçar por outros temas, por outras temáticas. Eu, como professora, quem me conhece sabe, eu gosto desse movimento de trazer novos estudos, novas reflexões. Então, às vezes, eu sinto necessidade de algumas coisas que dá ainda para fazer essa relação, fazer esse casamento, né, com aquilo que eu já venho estudando há um tempo. Então, para hoje, nós preparamos uma fala, vamos tentar ser bem objetivas assim na exposição e abrir para perguntas também, para reflexões. A Denise mandou um material prévio para vocês se situarem da cultura, né, a questão do conhecimento também das escolas. Quem não pôde ver, vale a pena depois dar uma olhada. Agradeço também a presença aí, ó, da Graziele, que eu não tinha comentado, a Tati entrou agora, a Carol. Obrigada, viu, meninos, que entraram depois que eu falei. E eu acho que é interessante, depois, se não der tempo de ter visto agora, antes, que vejam depois como leitura, como material, até como curiosidade. A Denise vai fazer uma fala e também você, eu não fui uma privilegiada, eu tive uma oportunidade, mas você que está aqui no grupo também pode ter uma oportunidade. A Denise também teve uma oportunidade, e é uma experiência muito interessante para quem gosta de estudar, para quem gosta de ousar, né, novos ares aí nesse sentido. Então, Denise, agradeço de coração, viu, a sua presença em parceria aqui na minha fala. A Denise preparou um material, um belíssimo material, que ela vai fazer uma explanação inicial. Sequencialmente, eu trago alguns pontos que se referem ao assunto da noite, que seria essa relação mesmo das experiências sensíveis, né, da criança à natureza, como que no curso, né, incentivou para que a gente pudesse, como professores, como educadores, pedagogos, profissionais, gestores, incentivar as crianças. Eu só tenho amor àquilo que eu tenho pertencimento. Não tem como uma criança se dedicar e valorizar esse mundo ao seu redor se ela não tiver esse pertencimento. E é desde a primeira infância que isso começa a ser desenvolvido. Né? Então, ela só vai dar valor ao meio ambiente, a essa cultura de conscientização, quando desde a mais tenra idade ela é estimulada, é inclinada a vivenciar experiências
por meio dessa relação com a natureza. Então, a lógica da noite seria o que a teoria crítica tem a ver, né, com tudo isso. A teoria, na verdade, crítica, eu fiz uma leitura pelos limiares, principalmente dentro de um contexto social tão consumista, tão inclinado para as coisas prontas, para as coisas padronizadas, voltar, né, às bases naturais, à simplicidade, pode ser também um anúncio de uma possível resistência. Né? Querendo ou não, é uma forma de resistir ao que está posto. Então, para além dos plásticos, para além dos EVAs, os rústicos, a madeira, a areia, a terra, o natural, pode ser fonte impulsionadora de aprendizagem e desenvolvimento, certo? Então, com essa fala introdutória, a gente inicia, agradeço as meninas que estão na parte da organização do grupo, para que esse evento pudesse, esse momento tivesse agora acontecendo. Então, Denise, passo para você, você terá aí alguns minutos para fazer essa explanação, sequencialmente, daí eu sigo no slide, né? E aí a gente tenta abrir ali, no máximo até umas 15 para 7 ali, parando, para que vocês possam, a gente possa também dialogar sobre pontos que vocês gostariam de conversar. Seria interessante, né? Depois fazer esse movimento até como possibilidade mesmo de diálogo aí, e de leitura que vocês fazem em relação à apresentação. Boa noite a todos, meu nome é Denise, já há algum tempo tenho participado do grupo de estudo, também participo do grupo de estudos e pesquisa em educação infantil inclusiva, o GEI, da Universidade Estadual de Maringá, sou formada também em pedagogia, tenho mestrado em educação também pela UEL, e hoje para que nós possamos compreender, né, o contexto em que esse curso que a doutora Marta Furlan realizou no Japão, eu trago para vocês um pouco da cultura japonesa. Quem já pôde fazer uma leitura prévia, já vai se familiarizar com a fala que eu trago aqui essa noite. Vocês conseguem ver bem no slide? Então, como a Marta mencionou, em 2000 eu também fui bolsista pela JAICA, né, uma vez que fazemos esse curso, se dirigem a nós como ex-bolsistas. Então, aqui na nossa apresentação já vai, porque quem sabe o pessoal também depois da própria JAICA tem acesso a esse material que nós vamos expor aqui essa noite. Eu estou com duas telas, então tem momentos que eu estou olhando aqui, tem momentos que eu estou olhando ali, tá? Vocês conseguem ver o segundo slide? Aparece para vocês? Não, o segundo não passou. Está no primeiro. Não. Aí, agora foi, sim. Agora foi. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito do local, né, da geografia do país. O Japão, ele tem como forma de governo a monarquia constitucional parlamentar, né, a sua capital fica em Tóquio. O imperador e a sua família, eles residem no Palácio Imperial de Tóquio. E o país, ele está localizado na parte oriental da Ásia. Consiste em uma cadeia de ilhas com mais de 3.000 quilômetros de extensão. Nesse mapa, vocês podem observar que o Japão ele tem 47 províncias, ou seja, 47 estados, que estão distribuídos em 8 regiões. Nesse mapa, o país ele está organizado geograficamente dessa forma, né? E o estado em que a Marta fez o curso é o estado de Yamanashi, que fica na região de Chubu. Também nessa mesma região se encontra o estado onde eu fiz o meu curso, que é Shizuoka. E entre esses dois estados fica o Monte Fuji, que é um símbolo do Japão muito conhecido, e os dois estados até têm essa questão entre eles, né, de falar que Yamanashi se diz o lar do Monte Fuji e Shizuoka também, né? Em relação a
esse local onde a Marta fez, né, o estado de Yamanashi, ela foi especificamente para a região de Kyosato, que é um local onde a natureza é peculiarmente exuberante, né? Tem uma cordilheira de montanhas ali ao redor e fica na região central do Japão, que também é conhecido, como eu mencionei para vocês, como a terra do Monte Fuji. E quando nós estamos falando em cultura, né, é interessante a gente também olhar para a língua, porque a língua de um povo, ela é muito mais do que uma forma de se comunicar, de expressar sentimentos e emoções, né? A língua, ela está carregada de saberes que marcam a identidade, o pensamento, a cultura, a história, os princípios e os valores de determinado povo ou etnia e apresenta, portanto, uma forma específica de conceber a realidade. A língua japonesa, em particular, ela passou por uma grande influência chinesa. Então, o kanji, que são esses ideogramas, eles são de origem chinesa. Mas, como também rapidamente, a língua japonesa tem influência de outras línguas, até mesmo da língua inglesa. Então, quando nós pensamos no kanji, são ideogramas que representam palavras. Esse primeiro ideograma, né, que ele é quadradinho e tem um risquinho no meio, ele representa o sol. Né? E o segundo quadradinho, ele representa um kanji que tem a ver com essencialidade, né? Com um lugar onde o sol nasce. Então, essa palavra, é necessário esses dois kanjis para se formar a palavra Japão, que é Nihon. Então, nós temos o sol e a origem, né? A terra do sol. E aí nós temos também essa outra forma, né, de escrita, ou seja, nós temos o kanji, que vem do chinês, e nós temos também essa escrita que foi desenvolvida pelos japoneses, né, porque eles queriam ter uma escrita que fosse própria. Né? Então, nós temos esse alfabeto, que é um alfabeto fonético, que tem algumas variações, né? Algumas digamos, algumas modificações, né? Então, nós temos o hiragana, ele tem 48 caracteres, e ele é utilizado especificamente para escrever algumas palavras em japonês, né? Algumas palavras que não estão, por exemplo, representadas pelo kanji, por aquele ideograma. E nós temos o katakana, que também é uma outra forma de escrita, ou seja, um outro alfabeto com também 48 caracteres, e que é utilizado especificamente para escrever palavras estrangeiras, né? Então, como eu mencionei para vocês, a escrita e a língua japonesa tem muita influência da língua inglesa, e algumas palavras, né, eles transformam, a gente brinca que eles deixam a palavra mais nipônica, né, a palavra em inglês mais nipônica. Então, para escrever garfo em japonês, e até para falar garfo, eles falam de uma forma diferente. Então, se usa o katakana e se diz foco, né, esse tracinho no meio, ele prolonga a última, a sílaba o, foco. E aí, quando nós pensamos, então, na cultura, nós temos as questões geográficas, né, a questão da língua, e também o envelhecimento dessa população, né? O Japão, atualmente, é um país com um grande índice, né, uma grande taxa de envelhecimento populacional. E em cada 10 pessoas, né, nós encontramos uma com 80 anos ou mais. E esse índice de habitantes, né, com 65 anos ou mais, ele está numa taxa de 29,1%, ou seja, é o mais alto do mundo. Esse até, né, somado com a baixa taxa de natalidade japonesa,
né, que fica entre 1,3, né, como os dados de 2023, Tóquio um pouquinho mais, 1,4, de certa forma, uma das taxas mais baixas, né? E o Japão, então, ele está numa curva descendente. Esses dois fatores influenciaram muito a abertura do Japão para os estrangeiros, né? Essa abertura começa na década de 90, onde nós vemos aquele movimento migratório contrário, porque eles abrem a princípio para os descendentes de japoneses, né, para trabalho, e esses descendentes vão pensando em trabalhar, ganhar dinheiro e retornar ao Brasil, né, com aquele mesmo objetivo e sonho dos japoneses quando vieram para o Brasil. Mas por conta das condições de vida e da qualidade de vida que se tem no Japão, muitos acabaram optando por continuar morando lá, casaram, têm filhos, ou seja, construíram toda a sua vida no Japão. Mas o Japão, ele é um país que tem muitas medidas protetivas quando nós pensamos, por exemplo, na questão cultural, né? Porque uma pessoa que nasce no Japão não é como uma pessoa que nasce no Brasil. Você nasceu no Brasil, é brasileiro. No Japão, não. Você nasceu no Japão, se você é filho de estrangeiros, a lógica é que você vá até o consulado e faça o registro de nascimento do filho. Então, um brasileiro nascido no Japão, ele é brasileiro. Um americano nascido no Japão, ele é americano. A não ser que seja filho de japoneses, ou o pai e a mãe japonês, ele consegue, então, ser considerado também japonês. É uma forma que eles têm de preservar um pouco mais, né, a cultura, nesse sentido. Então, como eu mencionei, essa questão é algo que também traz essa abertura, né, da população em geral no Japão. Então, se a gente analisar 20 anos atrás, né, 20 anos atrás, quando eu morei no Japão por 2 anos, era muito difícil você ver algum estrangeiro, especialmente em algumas regiões do interior. Hoje em dia é muito comum, porque além dessa abertura para descendentes, devido a essa necessidade de mão de obra, eles têm aberto também para não descendentes um contrato de trabalho de até 2 anos para algumas profissões específicas que vêm contribuir com a economia e com a sociedade japonesa. Em relação à religião, nós já temos um quadro que é bem específico da cultura japonesa, né? Por exemplo, as duas religiões, né, com mais alta taxa de incidência no Japão são o shintoísmo e o budismo, né? O cristianismo está em último lugar, 0,3%. O shintoísmo, ele é uma religião japonesa que se baseia na adoração de divindades, né, que são chamadas de kami, e que representam elementos naturais, né, ancestrais, fenômenos da natureza, cujos princípios eles enfatizam a crença nesse Deus, né, a busca pela pureza espiritual e o respeito pela natureza e pelos antepassados. Ou seja, é uma religião que ela tem como base o culto à natureza e o respeito. Já o budismo, ele é uma doutrina espiritual e filosófica que foi criada pelo indiano Siddhartha Gautama, né, o Buda, e que considera o poder da reencarnação de animais, plantas, né, acredita que as escolhas para se chegar a essa libertação de sofrimento, ela está relacionada ao autoconhecimento. Nesse sentido, segundo os ensinamentos do budismo, é proibido ferir ou matar qualquer ser que povoa o mundo e que possui uma capacidade de sentir, ou seja, as plantas, né, que proporcionam um ambiente de produto, de possibilidades espirituais dos seres, também é respeitada
assim como toda a natureza, né? Então, nós temos, portanto, nessas duas principais religiões japonesas, um apreço e uma exaltação à natureza, o que ajuda-nos a compreender como os japoneses têm essa relação, que por vezes parece muito simples, mas que é muito profunda com a natureza. E aí, trouxe aqui também para vocês essas imagens, que foi de um dos templos que a Marta visitou, não é, Marta? Esse templo, ele fica próximo ao Monte Fuji, né, e os visitantes, eles começam a sua jornada até o santuário, né, saindo de uma cidade próxima ali, seguem uma trilha de mais ou menos 7,5 km até esse santuário, né, e durante essa caminhada que eles fazem, há a oportunidade de desfrutar da natureza, da beleza daquela região. E nesse santuário, como na maioria dos santuários no Japão, as pessoas podem participar dos rituais shintoístas tradicionais, comprar amuletos, tem outros objetos e lembranças, e há também lojas, né, ali próximas, lojas de presentes, restaurantes. Então, nos feriados e finais de semana é muito comum nós vermos os japoneses fazendo a visita nesses templos, né? Então, pensando em todo esse contexto, algo que as pessoas muitas vezes têm, assim, uma certa ideia, né, do Japão, é em relação a um país que é tão moderno, mas que, ao mesmo tempo, preserva tanta tradição, né? E no período do pós-guerra, o Japão ele se desenvolveu industrialmente de uma forma tão rápida, né, considerando o momento que eles estavam vivendo, que chegou a rivalizar com grandes produtores do Ocidente, né? Com isso, aquela vida rural e coletiva, ela foi perdendo espaço para o trabalho repetitivo e individualizado nas grandes fábricas do Japão. Nessa imagem aqui, nós vemos um pedacinho aqui do Palácio Imperial de Tóquio, é bem grande, e do outro lado, toda essa modernidade em volta de algo que está ali há tanto tempo, né? E o Tóquio é uma cidade, assim, que a gente pode dizer, como São Paulo, nunca dorme, né? A Marta teve a oportunidade de utilizar o transporte público, visitar ali alguns bairros de Tóquio, e o fluxo de pessoas ali é grande, todos ali trabalhando intensamente, né, em escritórios, mas também há ali alguns bairros com fábricas e indústrias, né? E apesar de ter toda essa modernidade, tecnologia que de fato os japoneses valorizam, eles também valorizam muito os trabalhos artesanais, como, por exemplo, a produção do caqui seco. Então, quem assistiu aquele vídeo que eu indiquei no grupo, né, o episódio 15 da série Crescidinhos, vocês viram que se tratava de uma família de agricultores que produzia, né, o caqui e fazia ele daquela forma tradicional, ou seja, fazia a secagem do caqui, né? Toda a família e toda a cidade ali da região participava, né? Por conta de ser uma atividade agrícola valorizada ali. Então, é um processo, esse processo de secagem, né, do caqui, ele é chamado de hoshigaki, e ele tem um processo que vem sendo elaborado há séculos daquela maneira, né, de forma de, o objetivo era preservar o caqui durante o inverno rigoroso. E pensando ainda, né, nessa relação de tradição e modernidade, muitas vezes a gente tem essa ideia, né, que no Japão as pessoas todas se vestem, né, com kimono de uma forma diferente, mas com toda essa modernidade, essas vestimentas passam a ser algo que é utilizado em determinadas épocas especiais, né? Esse que vocês veem, esse kimono clarinho, com bolinhas pretas, né? Ele é um kimono de verão que é usado nos festivais.
a foto seguinte com as moças todas vestidas com um kimono com uma manga comprida, ele é um kimono utilizado para comemoração da maioridade. Logo abaixo nós temos algumas vestimentas que são usadas em cerimônias de casamento, e essa ao lado, o kimono todo preto, que é usado em funerais, né? E nós temos as roupas típicas que são usadas em alguns eventos, que são de apresentação, eventos culturais que visam manter, né, a cultura na memória das novas gerações, né? Outro exemplo que nós temos em relação à tradição e modernidade é o papel das mulheres, né? Que muito se considera que a importância das mulheres em casa, na criação dos filhos, mas com uma baixa mão de obra, há também todo um incentivo do governo para que essas mulheres continuem, permaneçam no mercado de trabalho, assim como há um incentivo para que os idosos, né, continuem no mercado de trabalho, e também para que os estrangeiros venham para trabalhar no Japão. E, por vezes, para os brasileiros e para os estrangeiros, de modo geral, é difícil compreender esse abismo entre o antigo e o novo, né? Até por conta da nossa história, né, que é marcada por uma colonização extrativista, que prioriza a cultura europeia. Mas para o Japão, é um país que se criou e se desenvolveu em situações muito adversas, né, com suas próprias características, as questões de ancestralidade, as raízes, que são muito mais profundas e complexas, no sentido de que esses valores e princípios, eles vivem no consciente e no inconsciente coletivo, né? Da prova disso é o Bushido, né, que ele é conhecido como o caminho do guerreiro, que é um conjunto de códigos de conduta e estilo de vida que era seguido pelos samurais, né, durante o Japão feudal, e que enfatiza algumas virtudes, como a honra, a coragem, a benevolência, o respeito, a sinceridade, a honradez, lealdade. Então, esses valores do Bushido, eles moldaram a cultura e a sociedade japonesa. E no shogunato, isso passa a ser expandido para toda a sociedade, que vai influenciar, portanto, desde práticas empresariais até a educação, né, que é o ponto que nós queremos discutir mais detidamente. Então, o ensino, né, o sistema de ensino japonês, ele é basicamente dividido em 6 anos de escola primária, 3 anos de escola ginasial, e aqui eu estou usando os termos que eles utilizam lá também, e 3 anos de colegial. Então, a educação no Japão, ela é obrigatória a partir dos 6 anos de idade. A educação infantil, ela é ofertada, né, especialmente para para crianças cujas mães trabalham, que é necessário fazer essa comprovação para pleitear uma vaga na escola de educação infantil. E é claro que eles têm as escolas privadas também, né? Desde a educação infantil até o ensino superior. Então, a gente tem esses 9 anos de educação em escola primária e ginasial que são obrigatórios, né? Contudo, a entrada no colegial ou na universidade, ela é mediante uma prova. Então, muitas vezes, o estrangeiro, ele vai para o Japão, ele tem o acesso à educação pública garantido, mas no Japão não há reprovação no sistema de ensino. Então, ele terminou o que nós chamamos de Fundamental 2, ele precisa fazer essa prova para entrar no colegial. Então, é o primeiro momento em que ele vai fazer uma prova que vai testar todos os conhecimentos dele. E muitas pessoas acabam reprovando nessa prova, não apenas os estrangeiros, mas os próprios japoneses, tá? E nós temos aqui uma imagem que foi tirada do guia
do estado de Osaka, né, e essa organização, né, esse organograma da escola japonesa, ele é o organograma que é aplicado em todo o Japão, né, então nós temos a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, e na base desse organograma vocês vão ver a idade, né, com que as crianças entram em cada uma dessas etapas, tá? E aqui eu trago para vocês algumas imagens, né, de crianças indo para a escola. Essas crianças é uma das coisas que mais se comenta, né, nas notícias que nós vemos por aí, é a forma com que as crianças têm autonomia no Japão, né? E por aquele vídeo que eu indiquei, vocês perceberam que são crianças muito pequenas, né, que são desafiadas pelos pais a fazerem algumas atividades, né, com certa autonomia, né? Porque naquele episódio em especial da série, as crianças estão sendo gravadas, mas de modo geral é muito comum vermos crianças pequenas pegando trem para ir à escola, né, indo ao mercado e fazendo diversas atividades. Aqui nós temos as crianças estão indo para a escola, estão usando essa bolsa especial que ela é feita pensando nos desastres que por vezes acontecem no país, né? Então, se há uma inundação, essa bolsa flutua, né? Se há um terremoto, também pode usar ela para se proteger. E eles têm todo aquele treinamento, né, diante desastres que são feitos periodicamente para que as crianças tenham uma resposta rápida, né, diante de alguma situação. Aqui nós temos uma foto que é de uma escola de educação infantil, que é um momento em que as crianças estão fazendo a refeição, né? Ou elas são trazidas pelas crianças de casa, ou elas são servidas na própria escola. Outra característica da escola japonesa é a questão da limpeza, não tem um zelador que faz a limpeza, né? A limpeza é feita por todos, crianças e professores, né? Quando eu fiz o curso em uma escola e nós auxiliávamos também a limpeza. A limpeza que os estudantes fazem, ela é uma limpeza que inclui desde banheiro, corredores, sala de aula, né? E tem, é claro, o dia da faxina, que ocorre 2 vezes ao ano. Então, essas crianças, elas são chamadas a fazer diversas atividades dentro da escola, né? Um dos princípios dos japoneses, né, inclusive é uma das traduções da palavra samurai, é servir, servir ao outro. E isso é algo que eles aprendem desde pequenos. Aqui nós temos uma imagem de sala de aula, mas é uma imagem de sala de aula de ensino fundamental, tá bem? E é curioso que, mesmo que você vá para uma cidade muito distante, de um estado ao outro, as salas vão ter essa mesma disposição, as mesmas carteiras, as mesmas mesas, né? E a mesma organização. E aqui eu trago algumas imagens de escolas de educação infantil, porque no Japão eles têm uma preocupação com a primeira infância, né? Que é algo assim muito interessante de se observar, né? Porque eles são extremamente afetivos com as crianças durante a primeira infância, tanto os pais quanto os professores. Essas escolas, elas são pensadas, né? Projetos são desenvolvidos para que as crianças tenham uma relação especial com a natureza, como, por exemplo, essa escola de educação infantil, Tomoniki Himawari, que fica numa região de Tóquio, que é densamente povoada, também há algumas indústrias e fábricas ali ao redor, mas esse projeto ele foi realizado pensando em respeitar as árvores e plantas que já existiam ali naquele local, né? E todas as salas, elas têm grandes janelas e paredes de vidro para que as crianças se sintam mais próximas desse ambiente natural. Outra escola é o Jardim de Infância Fuji, que é próximo de Tóquio.
ele foi feito por um arquiteto que respeitou tanto, né, a paisagem do local, que em algumas salas a árvore ela está dentro da sala, saindo do prédio, né? Ela já estava lá, então a escola foi feita para que a árvore permanecesse lá. Né? E esse prédio em especial é um prédio que eu gosto muito, porque as crianças circulam até mesmo no teto da escola. Tem clarabóias que as crianças podem olhar diretamente dentro da sala, né? Os alunos que estão em aula e os alunos que estão lá fora brincando, e várias atividades feitas para que as crianças possam aproveitar o máximo esse espaço. E, por fim, uma imagem da escola onde a Marta fez a visita técnica, que é a Escola de Educação Infantil Kiyosato San John, que fica em Yamanashi. E a Marta vai apresentar depois com mais detalhes para vocês alguns elementos da escola e dessa experiência. E, por fim, eu trago algumas informações aqui da JAICA. No final, se vocês tiverem algumas perguntas, eu posso responder. Então, aqui vai tratar dessa agência, que foi a agência financiadora do curso que a Marta fez, as modalidades que ela apresenta. Vou passar bem rapidamente, tá, pessoal, para já passar a palavra para a Marta. E dizer para vocês que cada uma dessas bolsas, né, que são ofertadas pela JAICA, elas são totalmente custeadas por essa agência, né, desde a passagem, a permanência, a alimentação, tudo. E é, de fato, uma experiência muito enriquecedora, e eu encorajo vocês, caso tenham vontade, de também fazer inscrição, participar do processo de seleção, tá bem? Marta, muito obrigada. Passo a palavra para você. Perfeito, Denise. Eu acho que essa contextualização inicial ela é fundamental para a gente entender, né, a grande relação de um país de primeiro mundo com tanta modernidade e, ao mesmo tempo, né, uma busca incansável de que as crianças, desde pequena, sejam inclinadas por esse mundo também da natureza, né, de interpretação e sensibilidade para a natureza. Então, mesmo nas escolas, né, que não estão efetivamente dispostas dentro de um ambiente mais, vamos por assim, mais natural, sempre, todas as instalações por onde a gente passou, eles têm um cuidado, né, de lembrar da importância da relação desse ser humano, desse homem e a natureza. Então, a partir da fala, né, da Denise, especificamente onde eu fiquei, é um lugar que está envolvido realmente por belas paisagens, né? Peguei um período de inverno, de neve, né? Um período diferenciado, mas que também não necessariamente causou mais belezas ainda. Esse lugar, por exemplo, que mostra, seria o hotel onde eu fico, que é, na verdade, o Hotel da Floresta. Ali onde a gente passou, né? Nós passamos 2 semanas, perdão, 2 semanas só para ter a formação, né, com os orientadores que tem como objetivo fazer com que nós que somos profissionais da área da educação, e também não só educação, mas tinha pessoas da área, por exemplo, da saúde, da área da biologia, outros profissionais também, né, dentro desse campo, que discutem sobre a questão do meio ambiente, a importância de fazer um trabalho mais organizado, né, de intensa programação, para que possa despertar na criança, né, esse contato com a natureza, mas, ao mesmo tempo, também estimular um dos pontos que a Denise coloca com muita propriedade, que é essa independência, ou essa autonomia sobre o mundo à sua volta. Uma coisa que me encantou muito, gente, neste período, foi a possibilidade, como as crianças, né, desde pequenininhas, elas têm uma forma de se relacionar com esse meio ambiente, com esse mundo, muito autônoma. Há uma independência que você fica até em dúvida da idade da criança. Né? Então, você vê uma criança, por exemplo, de 3 anos e meio, que você daria para ela, se fosse pensar, pelos comportamentos, pelas atitudes dela, pela relação que ela faz, e aí daqui a pouco eu falo específico sobre isso, como se ela fosse uma criança de 6 anos.
uma cultura que é de se, como se diz, de ser respeitada, né? Eu conheci muita coisa, eu aprendi muito, e eu aprendi uma das coisas mais importantes. Ninguém precisa olhar para você fazer certo. Você faz o que é certo, né? Então, uma das coisas que foi bem impactante, imagine uma rua deserta, não vem carro para um lado nem para o outro, e um sinaleiro que está fechado para você. Ninguém atravessa. Isso foi uma coisa assim que me impactou muito. Ninguém atravessa. As pessoas ficam o tempo todo esperando. E existe um respeito tão grande, né? E claro que existe também, inclusive, olha só, quem desrespeita, né, paga um preço. Tem até como que as vias para o pedestre, né, Denise? Teria as exigências para o pedestre. E foi tão automático que no dia, vamos, vamos. Aí quando nós olhamos, né, todo mundo parado, eu e mais uma outra bonita de linda, doida que nem eu, voltamos, envergonhadas, né, e ficamos paradas nessa situação. E ali está, criança, adulto. Então, há uma, como se diz, uma preservação muito grande, sim, da tradição, de algumas coisas que são muito importantes e que não se perdem, embora tenhamos aí uma modernidade envolvida. Aqui, na verdade, na Jaica, né, nós tivemos as formações no início ali em Yokohama, algumas formações de orientação. Esse é um dos professores que nos orientou, nos deu a formação, e depois fomos para este lugar fazer um trabalho de estudos, visitas técnicas, conhecimento, elaboração de trabalhos. Então, ali, por exemplo, são algumas imagens da primeira semana, quando a gente ainda estava em Kyosato, quando recebemos as orientações para comportamento, como lidar, né, como saber também se relacionar em termos de comunicação. Tivemos algumas aulas para sabermos comunicar basicamente. Há uma organização muito bem explícita, né? As coisas são muito bem organizadas. Só que eu percebi que, ao mesmo tempo, existia ali alguns mistos de uma modernidade e de preservação de alguns costumes que poderiam ser, de repente, até alterados com a tecnologia que eles têm. Mas a ideia seria eles mantêm algumas didáticas, algumas técnicas para lembrar, não sei se a Denise, né, vai concordar ou não, mas para lembrar assim também dos papéis sociais dentro desse ambiente. Então, algumas coisas poderiam ser facilitadas, elas não são, para mostrar que aqui tem um mestre, aqui tem uma hierarquia e vocês precisam entender isso. Eu achei isso muito importante. Isso me fez pensar, e alguns até podem até entrar com uma crítica, né, que às vezes pode achar que seja, então a professora agora, né, ficou mais centrada. Não, eu acho que isso me fez pensar algumas coisas no Brasil, nas escolas, quando com as mudanças nós tiramos a tradição, que Hannah Arendt vai falar, até acho que a Flávia colocou ali, e deixamos de valorizar coisas que hoje a gente entende como banais e que não são. Os grandes problemas hoje, dentro da educação escolar, de modo geral, envolvem os campos de relacionamentos e de organização e compreensão das regras. Uma coisa que gerou na nossa escola hoje, moderna, a libertinagem, ou a ausência de compreensão disso. Então, isso foi uma coisa que eu percebi em todos os lugares por onde eu passei, inclusive na educação infantil. Não preciso avisar as crianças que vou ler um livro. A professora pegava o livro e as crianças eram espontaneamente inclinadas a sentar naquele ambiente de leitura. Quando foi direcionada uma atividade para passeio numa trilha, as crianças seguem, não tinha fila nada na escola da floresta, mas as crianças seguem a professora, têm a liberdade de ir à frente ou ir atrás, mas de detalhe, elas vão. É uma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, né? Muito interessante. Então, essa atividade aí seria já no próprio lugar. Então, esse foi um dos lugares que nós fizemos, os diálogos, as pesquisas, né, sobre a questão da cultura. Eu esqueci o nome, meu Deus do céu, me ajuda, Denise, desse bichinho.
né? Yamanê? Yamanê. Esse é o Yamanê, esse é o famoso Yamanê. Ele é como se fosse... Para nós, a gente falaria um ratinho, mas ele não é bem um ratinho, parece um tipo aqueles porquinhos espinho do mato, né? Um porquinho do mato. Ele tem um misto de ratinho, do mundo dos ratos, vai ter um mundo também dos coelhos, dos porquinhos, é um misto. Ele é um bichinho que, na verdade, é extremamente é, valorizado, né, por eles, por conta daquela ideia que a Denise colocou, da aproximação do homem com as questões naturais, com as questões também desse mundo, né, da natureza, do mundo dos antepassados, do mundo dos animais, e aí vai. Pode passar, Denise. E aí a gente, né, nós criamos, por exemplo, também atividades, eu com a perna torta lá, atividades relacionadas a criações de pomadas, criações de atividades que podem ser feitas com as crianças, no sentido de também nos sensibilizar. Como que eu posso desenvolver esse trabalho com as crianças se, primeiramente, eu não desenvolver esse trabalho de sensibilização com a natureza? Pode passar, por favor? Está do tempo? E aí foram as visitas que nós fizemos, e dentre as visitas técnicas, essa foi no Instituto de Pesquisa do Meio Ambiente, muito interessante, no Monte Fuji, que, na verdade, também tem uma escola próxima, uma escola da floresta também, só que já é para os maiores, não é para a educação infantil. Mais especificamente sobre a temática, eu quero contar, então, um pouquinho do que se refere à educação infantil. Pode passar. Pode passar, que essa é a parte de planejamento. Aí as visitas, então, essa escola aí, ó, que eu comentei agora, a Escola Natural, né? Acho que tem a foto das crianças ali, né? E essa é a escola, né? Que foi na Escola de Educação Infantil Kiyosaki, que, na verdade, gente, tudo é muito simples, tudo é muito dentro de uma, como se diz, dentro de uma simplicidade mesmo, que se aproxima com a natureza. A maior parte dos arranjos, dos materiais, são vindos, né, da floresta, dos elementos ali da natureza. Então, essa escola é uma escola privada, ela é como se fosse aqui em Londrina, conhecida como aquela escola ali perto da Cativa, aquela cooperativa piagetiana, é como se fosse aquela mesma lógica. Os pais, né, eles também, quando vão buscar essas escolas, é porque eles querem um diferencial para suas crianças, tá? Já é uma escolha já proposital pela família. Então, ela tem um ambiente natural de floresta, ela vai trabalhar dentro de uma proximidade daquilo que nós hoje falamos tanto para a educação infantil, que é a ludicidade, a criatividade, as expressões, as crianças fazerem, valorizando a sua naturalidade. Existem as escolas que são mais, né, inclinadas dentro de uma visão mais mercadológica, mas essas, elas entram como um diferencial dentro desse lugar. Consequentemente, os pais que escolhem, eles já sabem e eles compreendem o currículo, a proposta, né, e como que deve ser. A rotina dessa escola, ela tem essa variação muito parecida com a nossa, tá? Não tem muito, vocês podem ver, ó, que tem abertura, tem um momento ali do lanche, tem as atividades que são inclinadas para a floresta, então tem as trilhas. Então, você imagina crianças de 3 aninhos fazendo trilha, né? Coisa impactante. E vão mesmo. E estava um frio, neve caindo, essas crianças aproveitando. Mas vai ter também, olha lá, atividades com jogos, atividades, a sonequinha da tarde, as crianças maiores já vai ter um pouquinho mais de diferencial de proposta, não deixam de sair daquela lógica que nós temos. Mas alguém diria, então, qual que é o grande ponto? O ponto é de um profissional, de uma profissional, né, uma professora, um professor, que estimula essa criança potentemente, de uma forma potencial, para que elas possam se desenvolver. Essa atividade, por exemplo, imagina essas crianças, elas estão indo lá na beira do rio para buscar gelo para trazer, para fazer essa atividade que, inclusive, a doutora Marta aparece na imagem, né, que está olhando ali. Elas estão pintando gelo.
Claro que quem traz essa atividade é a professora dentro de uma bolsa, mas quem pegou esse gelo, gente, foram as crianças. Elas sobem, elas puxam galhos, elas andam como se diz, aqueles pedaços que tem com água, gelo e pedras, e essas roupinhas, né, elas estavam aqui ainda, mas quando elas vão lá, elas põem aquelas roupas adequadas para poder fazer essa experiência. E são crianças que entram e saem da sala com muita tranquilidade. Não se fecham portas, não se diz todo mundo aqui. As falas são muito poucas das professoras no sentido de dar ordens, de direcionar ações. Elas organizam as situações, chamam as crianças e elas, dentro de uma situação muito espontânea, não é nada assim sofrido, não. É tudo muito tranquilo, tá? Isso eu presenciei, elas se organizam. Elas têm um ritmo, uma rotina, que elas compreendem as suas ações e o que ela está fazendo naquele lugar. Então, é muito interessante que quando a doutora Marta Chaves, por exemplo, foi ler, tem uma foto dela aí? Foi ler uma poesia, ler não, recitar uma poesia para as crianças, ela recitou na língua portuguesa. As crianças não entenderam nada, certo? Mas ninguém levantou. Agora, você imagina crianças de 3 anos e meio, 4 aninhos, essas crianças sentadas ouvindo alguém recitando algo que elas nem sonham que seja. Foi tão interessante que eles não saíram do lugar. Só teve um ato espontâneo, que a gente tem criança em todos os lugares, né? Uma simples risadinha, né? Uma criança fez assim, e nisso ela riu, e aí a professora sorriu para ela e os outros começaram a sorrir junto. Aí eles começaram, todo momento que a doutora Marta ia recitando, eles riam, e dava aquelas risadinhas, né? E entrava aquelas risadas. Ao final, eu perguntei, pedi para que a intérprete, né, perguntasse para a professora, né, para dirigir as crianças, por que elas riam. E a risada, né, foi simplesmente, a resposta foi o quê? A gente não sabe o que ela está falando. Mas eles não levantam, eles ficaram sorrindo. Né? Eles em nenhum momento levantaram, somente quando fechou-se, né, se encerrou aquele momento, que aí sim eles foram orientados a sair. Então, a autonomia das crianças é muito grande, a capacidade de autopertencimento, autodeterminação também é muito interessante. E existe uma coisa muito bacana, que existe as demarcações de salas, suas divisões, mas uma coisa muito legal que eu percebi, que as crianças vão para as outras salas, e isso está tudo bem. Não tem nada que vai ficar, meu Deus, não é da minha turma, né? Não é minha criança. Tem mais alguma coisa? Eu mesmo sofri demais, porque imagina a professora Marta querendo interagir com as crianças, né? E eu não sabendo falar nada, né? No dia que eu fui dar bom dia, eu agradeci em japonês. Então, você imagina a cena. Mas foi tão interessante que o corpo fala, que são as linguagens das crianças, né? Então, eu pensei, se eu não consigo falar com a língua japonesa, eles não entendem, então eu vou fazer diferente, eu vou falar com a língua do corpo, né? E aí eu comecei a andar fazendo movimentos diferenciados, e de repente eu parava e falava, aí eu falei, estátua, ó, estátua. Ele não entendeu nada. Teve alguns momentos que eu falei, parou. Só que no que eu fazia isso, eu fazia movimentos de parar, de fixar. Aí eu continuava andando de novo. Vamos lá! Eu fazia um outro movimento, imitando alguma coisa. De repente, eu fazia novamente estátua, indo pela trilha. Consequentemente, o que aconteceu? Uma criança me apontou e falou, fez assim com os olhinhos, né? E apontou e olhou e começou a dar risada e começou a me imitar. Ele foi, de verdade, como que se diz? A criança que estabeleceu a linguagem mediadora entre eu e as demais crianças. Porque daí, quando ele começa a fazer como eu fazia, brincando, todas começam a brincar. Aí a fala, né, a verbalização, a fala correta, ela não teve necessidade, porque onde entrou, né, entraram a fala do corpo, das expressões. Aí que era bonitinho, o que acontecia? Quando nós íamos fazendo, eu parava, todos paravam.
né? E aí a gente fazia outro movimento, fazia igualzinho, parava. Até a professora, que não entendeu o que eu estava fazendo, começou a brincar junto. Então, foi algo muito interessante. E dentro dessas experiências, o que eu percebi também, que os brinquedos das crianças são feitos com as coisas da natureza. Então, o escorregador, os balanços, as coisas que elas usavam para poder brincar, eram todas coisas vindas da natureza. A sala, poucas, né, ou praticamente nada de interferências dos adultos. Aí vem novamente uma grande fala que a gente tem dito sempre quando a gente trata da infância, de deixar as crianças revelarem suas marcas, né? Ali a gente consegue perceber que as paredes contam histórias, né? As paredes ali, poucas coisas que tem, mas são coisas feitas pelas crianças ou com as crianças. E aí o encerramento desse processo. O que isso, né, gera em mim hoje? Uma necessidade de reforçar cada vez mais que as crianças precisam sair, né, desse enquadramento, né? Olha lá, olha, isso daí é obra da Denise, tá, gente? Desse enquadramento, desse mundo quadrado, né? E até uma indicação, de repente, para quem queira aprofundar nessa área, uma obra, uma literatura muito interessante, que é A Menina da Cabeça Quadrada, que é a menina que só vive na frente do celular, vendo televisão, a criança, e aí fala da importância de começar a brincar com as brincadeiras redondas. Então, brincar de cirandas, brincar perto da natureza, brincar com outras coisas. Então, o que isso me fez perceber? Que nós, aqui, estamos no caminho certo. Nós fazemos um belíssimo trabalho. O que está faltando, muitas vezes, em nós é o quê? É a firmeza de pensamento do nosso trabalho. Quando a gente acredita nisso, a gente tem que manter essa experiência, no sentido da continuidade. Trabalhar com a educação infantil não é falar uma vez, é todo o tempo você criar situações para que as crianças possam viver a experiência, seja lá com a areia, com a terra, com os gravetos, com as folhagens, seja no reaproveitamento de situações e criando outras coisas. Mas o mais importante é trazer de volta o belo que não está na estética do mundo do consumo, mas o belo que está na estética da sensibilidade. Eu percebi uma coisa, crianças calmas, e vozes que são vozes tranquilas, de um ambiente que está muito bem, como se diz, incentivado em sua harmonia. E isso me fez perceber, já da minha volta até agora nas formações, que eu tenho direcionado, então, esse trabalho, eu já estou vendo os efeitos, pessoal. Então, só para fechar essa minha fala, várias das coisas, não dá para falar mais, mas várias das coisas que eu trago dessa experiência, eu comecei a fazer isso nos meus cursos de formação, direcionando atividades, até inclusive no PIBIT, direcionando outras fontes. As professoras que ouviram e que começaram a desemparedar as crianças, tirar as crianças um pouco da sala e começar a aproximá-las desse mundo, tem hoje, né, apresentado relatos da própria questão do avanço significativo em pouco tempo da autonomia e, principalmente, né, do equilíbrio emocional, mental da criança. Principalmente as crianças que apresentam quadros de irritabilidade, agressividade, ansiedade. Então, eu penso que essa experiência ela tem muito ainda a desenvolver, tem projetos ainda a desenvolver sobre isso, mas o que eu quero mais chamar a atenção aqui é que o que nós precisamos definitivamente fazer não é somente criar novas atividades. O maior desafio para nós, com as nossas crianças, é acreditar nos seus potenciais. É entender que não é porque são crianças que não têm potenciais de aprendizagem e desenvolvimento. E, para isso, só tem um caminho, nós ensinarmos e, consequentemente, estimularmos para que elas possam desenvolver essa autonomia. Então, de forma geral, assim, seria isso, é todo esse conjunto, tem muita coisa, mas como não dá tempo, só para sentir um gostinho, né? A lógica agora de projetos é produzir artigos relacionados, né?
Logo, eu vou também desenvolver já uma organização de um dossiê, que está vinculado ao meu terceiro pós-doutorado, que é dentro da área da leitura, da interpretação sensível e da natureza, para poder também contribuir nesse sentido. Porque nós precisamos acordar, as nossas crianças precisam ver o sol, não o sol das telas, o sol lá fora. É isso que eu acredito e é isso que hoje eu estou engajada a desenvolver como propósito também de formação e de amor às nossas crianças. Nós temos um vídeo rapidinho da experiência, eu sei que passamos o tempo, mas assim, passamos não, nós temos até 19h15, né? Eu achei que ia terminar antes, mas não terminamos. Mas daí esse vídeo é rápido, na sequência eu vi vários comentários interessantes, na sequência a gente pode abrir para quem quiser fazer alguma pergunta sobre esse momento específico, tá bom? Ah, gente, falando isso, tem que pôr o nome. Você passou o link já de presença, amor? Ainda não, professora, eu vou passar, tá? Já passo a lista. Eu vou colocar o vídeo aqui, tá? Tá. A Marcela já está até lá, não é? Pessoal, posso fazer Aí uma vai... fotinha? Nossa, Ó, print. só vão falar Espera aí, só um pouquinho, Roberta. Pode falar, Marcela. Vou desligar aqui. Pode falar, Marcela. Pode falar antes da vídeo. Eu ia fazer uma foto nossa para poder postar no Crit Infância. Aí teria que tirar. Não, pode passar o vídeo, só não sair, só para o pessoal não sair no final. Tá bom. Denise, será que eu coloco uma janela? Porque ele não aparece aqui. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Apareceu ou não? É parecido. Você põe na janela e só embaixo você vê o negócio do som lá, ó. Tem que ter som. Mas ele apareceu ou não na tela? Está aparecendo a janela. Se eu abro assim, não fica. Não, você tem que entrar. Ai, como que eu posso explicar? Quando você escolhe janela, ele vai abrir várias opções, aí você clica onde tem um vídeo. Mas o vídeo está aqui e ele não aparece. O que está aparecendo mesmo é do WhatsApp. Então, você faz o seguinte, você abre o vídeo, né? Deixa ele aberto do ladinho, e aí você vai para a janela. Daí vai ser a última coisa que você abriu, ele vai aparecer. Às vezes o meu é assim que funciona. Se caso não der, daí qualquer coisa a gente pode compartilhar no grupo também, que inclusive depois, Marcela, eu ia pedir para você compartilhar esse vídeo lá na Crit Infância, por gentileza, tá, filho? Roberta, tá sem som. Deixa eu tentar mais uma vez. Eu fiz isso, Denise, mas ó, ele não aparece nem na janela, nem na tela cheia. Tudo bem. Deixa eu tentar só mais uma vez aqui para ver se vai dar. Porque ele está aqui na minha tela. Ó, aqui para mim no cantinho aparece, para vocês não aparecem nada. Ó, está aparecendo a janela. Agora, olha lá o vídeo. Clica em cima do vídeo. Lá na sua janela. Tá lá. Você tem que clicar naquele lugar lá, ó. Vídeo. Mas eu cliquei, eu estou com ele aqui aberto, é que ele não reproduz aqui. Então, deixa, não tem problema. Depois a Denise pode compartilhar. Dá para abrir no WhatsApp, ele vai ficar menorzinho, mas dá. Ai, agora virou uma bagunça. O que vocês acham? Não, eu acho que pode deixar por causa do tempo, daí pode deixar. Então, tá. Gente, a gente abre, falta aí uns minutinhos, mas gostaria, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vi vários comentários ali, né, fazendo interlocuções com a fala, aí ficam os últimos minutos para a gente poder dialogar.
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode falar, Marcelo. Bom, professora, primeiro eu quero parabenizar pela oportunidade que vocês tiveram, eu acho que foi fantástico. Culturas diferentes, muita coisa a gente pode tirar, né, dessa sua experiência, dessa sua fala e da fala da Denise, em relação a essa troca com as crianças, com o meio, o quanto a cultura é importante, o quanto, né, nesse sentido, nós gostaríamos de vivenciar isso. Eu li alguns comentários ali também, teve uma das nossas colegas que comentou aí uma das peripécias dos nossos alunos hoje. Felizmente, a nossa realidade não é essa, mas não podemos desistir, batalhar e tentar, né, de certa forma, aí, conduzir os nossos alunos para que eles melhorem nessas questões de comportamentais, porque todas elas influenciam no processo de ensino-aprendizagem, né? Perfeito. Eu acho que esse comportamento, né, das crianças, dos alunos, não pode ser visto como algo ruim. Isso faz parte de uma cultura, de uma civilização. Inclusive, associando até a fala, a escrita da Débora, realmente, eu fiquei encantada. Olha, os banheiros, você podia deitar, dormir e se esfregar. Limpos, limpos, limpos. Né? E é uma coisa tão interessante que a preocupação sempre com o outro, e sempre tinha as mensagens, se você encontrou limpo, né, cuide para que fique melhor para quem vai vir depois de você. Então, sempre tinha essas preocupações em relação a isso. Não foi diferente na escola que eu visitei, embora estivesse ali relacionada à floresta, ali, né, dentro da floresta, também era um ambiente muito bem organizado, bem cuidado, claro que considerando que é educação infantil. Né? Então, quem entende que é o trabalho na educação infantil, entende. Mas essa questão da cultura também, do cuidado, né, do respeito às regras. Imagina um lugar, um país onde não tem latas de lixo, e mesmo assim não há lixo. Aí alguém diria, o que está acontecendo conosco? Nós não temos capacidade para isso? Não. Muitas vezes nós temos que ter uma coisa que é muito importante dentro da escola e dentro da família, uma formação processual. A formação desse ser humano tem que partir desde a primeira infância e se estender ao longo da vida. Não adianta um vem e fala uma coisa, outro vem e faz ao contrário. O grande problema dentro da cultura, não só nós, mas vamos pensar dentro da escola, não que a gente vai se aproximar, chegar, mas isso fica um ponto de alerta. Nós não precisamos ser iguais, mas nós podemos ser melhores no que nós fazemos. E uma das coisas para ser melhores é criar uma cultura também formativa processual, que comece desde os pequenininhos e vai gerando complexidades, né, de exigências e de certas orientações para que essa criança também vá aprender, porque isso também faz parte da vida saudável. Ter isso também ajuda na própria saúde mental das crianças, quando elas compreendem e não fazem isso por temor, por medo, mas fazem isso por consciência, por compreensão, por entendimento do processo. Né? Então, vale a pena, eu sugiro assim, que quem tiver interesse depois, nós temos aí uma pessoa que pode ajudar vocês no sentido de orientar, que é a Denise, e que está aberto a qualquer pessoa que queira. São várias formações, treinamentos. Tem de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, Denise? Tem várias temáticas, todo ano eles abrem essas possibilidades. E fica aí a dica para quem queira tentar participar também desses editais. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a mais? Eu vi aqui, estava lendo. Então, não adianta, por exemplo, né, ir lá e pintar a árvore, dar uma árvore para uma criança, uma árvore estereotipada. A criança só vai entender a compreensão e a importância da árvore vivenciando experiências e sensibilidades a partir desse elemento natural. Então, isso é uma das coisas que eu percebi bastante. Tem várias outras situações, tá, que eu poderia descrever e que me chamou muita atenção e me fez pensar.
também em várias questões. Mas, assim, pensando nas crianças, eu acho que, resumidamente, eu diria, né, todas as nossas crianças têm potenciais para aprender, só precisam ter adultos que estejam realmente esclarecidos de qual é o seu papel e sua responsabilidade e se comprometa num projeto que vai além do projeto escola, que seja um projeto vida, formação para a vida. E claro que não é somente eu, professora, que vou fazer milagre, mas se nós tivermos dentro de uma educação uma continuidade de valores que sejam realmente, sejam realmente trabalhados, a gente consegue ter, sim, efeitos significativos. O que nós temos tido hoje não são crianças difíceis, são adultos perdidos. Muitas vezes não sabe como estar orientando essa criança, estimulando seus potenciais, né? Mas isso é possível. Principalmente quando nós usamos ainda de técnicas que já estão fadadas ao fracasso, técnicas de formas de criar uma educação com limites, que a gente vê que não funciona mais, mesmo assim estamos mantendo. Isso daí já é a mostra de que precisamos ressignificar. Alguém gostaria de fazer alguma fala? Senão a gente pode ir para os encaminhamentos finais. Não? Bom, quando eu escrever o livro não, o texto, né, aí eu posso compartilhar como um processo também de continuidade dessa fala. A Flávia até comentou aqui, realmente, Flávia, até a ideia daquele curso que eu tenho de interesse de oferecer no segundo semestre, que seria desmembrar isso aí. Então, a gente não pode contar tudo aqui, tem que guardar algumas coisas para depois oferecer em forma de informações mais né, ampliadinhas aí, tá bom? Se ninguém tiver o que falar, não tiver mais nada, a gente pode, acho que, ir para os encerramentos, né, Roberta? Denise, quer falar alguma coisa a mais? Se não, não sei. Eu agradecer a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa experiência que nós tivemos, né, e reiterar o que a Marta já disse, se alguém tiver interesse de fazer algum curso, né, eu e Marta, como ex-bolsistas, né, nós também temos a responsabilidade de divulgar e auxiliar, né, aqueles que querem tentar, né, um curso pela JAICA. Esse processo ocorre 2 vezes ao ano. Tá? Então, é só entrar no site, se inteirar do edital, qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. Então, beleza, gente, é isso. E fazendo um informe rapidinho, o Eduardo aí, a Marcela que está, a Flávia presente, acho que são os 3, né? O e-book já está praticamente, né, prontíssimo. Está faltando só alguns últimos detalhes de capa, essas coisas. Tudo indica, então, para quem mandou os textos para esse livro digital, e eu pedi para eles segurarem um pouquinho para a gente fazer isso no segundo semestre. A partir, então, de agosto, ali do segundo semestre, a gente já vai fazer essa divulgação melhor. Está faltando alguns os últimos detalhes, mas agora entra férias para alguns, então a gente volta com ele bonitinho para ser divulgado em agosto, início de agosto. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Você quer falar alguma coisa, Débora? Não? Não? Tá. Então, obrigada. Tudo de bom aí para vocês, tá? Até o próximo encontro. Até mais. Obrigada, Denise. Obrigada, amor.